Olá, muito bem-vindo e bem-vinda, você que está nos assistindo. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial aqui no nosso canal, que é a professora Ludmila Pustek Abílio, a quem a gente já agradece muito pela sua participação, pela oportunidade da gente conhecer um pouco mais o seu trabalho e aprender com você. Eu que agradeço, Divânia, pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, professora. Quero aproveitar também para registrar um agradecimento à professora Regina Leisner, que está organizando e realizando um evento aqui em Franca, na Unesp, né? E por conta do evento, ela trouxe a professora Ludmila Franca e nós estamos então aproveitando essa oportunidade, né, para fazer essa entrevista e registrar esse debate. Então, muito obrigada à professora Regina Leisner e à comissão organizadora aí do evento sobre o neoliberalismo que está acontecendo essa semana na Unesp Franca. Eu vou então apresentar a professora Ludmila, né, brevemente, né. Quero informar aqui que nós estamos com uma professora que tem uma trajetória intelectual, de pesquisa, né, em torno do trabalho, tá? Das condições e relações sociais de trabalho. Então, a professora é graduada e também tem mestrado pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A professora também fez doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp, fez pós-doutorado pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA, da USP, né? Atualmente é pesquisadora do CESIT, tem uma importante discussão a respeito do mundo do trabalho, né? Eu vou aqui apresentar o seu livro Sem Maquiagem, né? Que é um livro que discute o trabalho e as condições de trabalho, as relações sociais de trabalho estabelecidas por meio da venda, né, e revenda dos produtos da Natura, né? Então, esse trabalho que é feito eminentemente pelo público feminino, pelas mulheres, realizado em casa, né, de maneira informal. Então, a professora discute um pouco o significado social dessas relações. Então, é uma honra muito grande, professora, poder conversar com você. Tá? E nós já vamos, então, dar início a essa entrevista pedindo justamente para você falar um pouco dessa pesquisa que resultou no livro, né, Sem Maquiagem, né? Se você puder contextualizar um pouquinho essa sua pesquisa, o que importante, né, ficar para a sociedade para pensar a respeito dessas formas de trabalho. Então, essa pesquisa foi o meu trabalho de doutorado e o que me mobilizou a fazer essa pesquisa foi uma questão que vinha para mim desde o meu mestrado, que era as formas de trabalho que não aparecem como trabalho, né? E que não são contabilizadas como trabalho e que a gente fala muito no desemprego, mas quando a gente vai olhar de perto, isso era uma pesquisa que eu tinha feito no mestrado com moradores da periferia da Zona Sul de São Paulo, você vai ver que as pessoas estão num permanente movimento pela sobrevivência delas, né? Então eu tinha um pouco essa questão de estudar o trabalho informal, mas não sabia muito bem por onde. E eu acabei chegando nas revendedoras da Natura e fui me dando conta que isso era um fenômeno social. Na época eram 200 mil mulheres que revendiam Natura. Quando eu terminei a minha tese, 4 anos depois, eram 1 milhão de mulheres. E eu tive como questão central isso, quer dizer, é um trabalho que socialmente ele não aparece como trabalho, né? Ele é tipicamente feminino e por que então, qual essa associação entre ser tipicamente feminino e não ter o reconhecimento do trabalho? E eu tinha uma questão central que era, bom, essa empresa que é uma das líderes de mercado, hoje ela é está se tornando uma empresa
global mesmo, ela comprou a Avon, né, ela é uma potência. Como que essa empresa, que na época não tinha nenhuma loja, nenhuma outra forma de distribuição, organizava a distribuição dela a partir desse exército aí de revendedoras que foi crescendo, e também tinha a questão por que isso estava crescendo, né? Como que era essa organização de trabalho, e eu já partia de um princípio que havia uma relação de exploração do trabalho dessas mulheres, né? E aí eu fui ver de perto. Então o livro resultou nisso, eu fiz entrevistas com vários tipos de mulheres, né? Desde mulheres de baixa, que vivem com baixo rendimento, de baixa qualificação, até esposas de executivos de multinacionais, né? E professoras, né? Trabalhadoras de classe média. Isso foi uma surpresa para mim, um perfil super heterogêneo. E aí isso se transformou no livro, que é uma tentativa de primeiro entender quem são essas mulheres, entender a relação de trabalho, pensar nessa ideia do trabalho tipicamente feminino, mas a partir disso fazer toda uma discussão sobre as transformações do mundo do trabalho e até pensar em termos da teoria marxiana sobre a questão do valor, né? Como é que a exploração desse trabalho poderia ser pensada a partir da ideia da teoria do valor e o que isso significava para a acumulação, o que a gente podia pensar em termos de uma cadeia produtiva, o que estava acontecendo ali, qual era o lugar desse trabalho, né, em toda a cadeia da Natura. Então, foi um exercício aí bem amplo. Professora, e dando uma olhada no seu livro, me chamou a atenção, eu poderia dizer que o termo a perspectiva de futuro, né? Claro que você entrevista pessoas que são, por exemplo, polícia militar, professoras, né? Mas e aquelas mulheres, que tem uma até que é faxineira, né? Essas mulheres que não têm uma renda definida por outra via, né? O trabalho de revendedora da Natura oferece uma condição dela ter uma perspectiva de futuro, por exemplo, eu vou fazer um contrato de aluguel e eu vou me apresentar a minha condição de emprego, meu vínculo trabalhista que na verdade não tem esse vínculo, né? Sim. Mas como que fica então essa segurança, né, dessas trabalhadoras? Assim, legalmente, você ser uma revendedora não te confere nenhum status de trabalhadora, né? Então, isso não vai te promover acesso a direitos, a esse tipo de garantias, nada, né? Porque é um trabalho que não aparece como trabalho, essa que é a questão. E o que eu vi, assim, de perto, com mulheres que eram diaristas, né? Era um fenômeno mesmo que eu nem trato tanto na minha tese sobre a relação, sobre o envolvimento com o consumo, né? Então, tem uma forte relação do crescimento dessas revendedoras com o desenvolvimento que estava sendo promovido na década aí das gestões do governo do PT, né? E o fato dessas mulheres terem um aumento de rendimento, terem um aumento de emprego e tal, fez com que elas começassem a consumir produtos que antes elas não tinham acesso. E aí elas se tornam revendedoras. Mas elas vão se endividando, porque é uma relação com os produtos que não é vista de forma instrumental. Estou vendendo para ter um complemento de renda. É um acesso de eu quero comprar os produtos com desconto, né, que é a comissão dela. Então essas mulheres vão se endividando com esses produtos, né? E tem mulheres já que têm uma relação muito racional com isso aqui, é uma forma de eu ter um complemento de renda. Mas para ela ter esse complemento, ela precisa ter onde se apoiar. Se ela fizer só, ela tem que ter uma estrutura muito bem planejada para conseguir se manter, né? E frente à concorrência isso se complica ainda mais. Então eu entrevistei mulheres, uma senhora de 60 anos, né, que vende Natura há 30 anos.
ela viveu disso, ela tinha um nível de classe média tal, só revendendo. Ela disse que teve mais de 1.000 clientes, que ela trabalhava 8 horas por dia, 6 dias por semana. Mas as mulheres que compravam dela vão se tornando também revendedoras. Ela vai vendo a cartela de clientes dela cair, ela não tem o menor controle sobre isso. E aí ela faz isso há 30 anos. E que qualificação ela tem para voltar para o mercado de trabalho em outra atividade? Ela não tem mais, né? Então ela está numa situação complicadíssima, porque ela não tem nenhuma proteção, não tem nenhuma relação. Se ela parar de vender para a Natura, ela é mais um número ali que ficou inativo, né? Um cadastro. E ela tem que se virar no meio desse contexto de aumento da concorrência. Professora, e por outro lado, até acho que você cita, né? Aqui mesmo você falou que você tinha um público aí de 200.000 trabalhadoras. Uhum. Aí 3 anos depois, quando você termina o doutorado, tem 1 milhão, né? Então nós temos uma quantidade muito grande, né, dessas trabalhadoras, revendedoras, e que não tem nenhum direito. E, por outro lado, a empresa também teve uma concentração de renda muito grande, inclusive adquirindo, né, esse ano parece que comprou a Avon, né, e se torna uma empresa milionária. Não saberia se é milionária, bilionária, bilionária. Né? Deve ser bilionária, né, mas eu quero reforçar o poder econômico, né, e a concentração de renda. Então, poder refletir um pouquinho isso. Ao mesmo tempo que a empresa cresce e concentra renda e poder econômico, você tem uma quantidade muito grande de trabalhadores na incerteza, né? Fazendo esse trabalho, você mesmo coloca que há um investimento, né? Elas compram produtos quando está em promoção, né? Então, elas se tornam investidoras. Elas repassam essas informações, né? Nas relações familiares, de amizade, na empresa. Então elas fazem propaganda, marketing, enfim, é um trabalho com várias especificidades, né? E tem esse outro lado, né? Não é redistribuir renda, né? Mas não ter uma participação nessa riqueza socialmente produzida. É muito parecido com a questão do motorista Uber, ainda que a do motorista Uber tenha mais visibilidade e seja mais complicado, né? Porque as pessoas de fato estão vivendo dessa atividade, né? Na Natura isso também acontece, né? Tem mulheres que vivem só disso. E o discurso da Natura sempre vai ser esse, né? De que ela também está possibilitando que essas mulheres tenham uma geração de renda, que mulheres que nunca saíram de casa, donas de casa que não podem trabalhar por uma série de questões culturais aí, acham esse meio, né, para exercer suas atividades. Então é muito complicado, porque você tem esse acesso, as pessoas aderem, então elas têm interesse em fazer isso, né? Mas a gente tem que olhar de perto os mecanismos que vão amarrando as pessoas e transferindo, né, uma série de riscos e custos dessa revenda que a empresa passa a transferir para as mulheres. Então, acho que essa é a questão central, né? Ao mesmo tempo que você diz, eu estou te oferecendo uma oportunidade de trabalho, entre aspas, e de consumo, né? Ao mesmo tempo é um meio de transferir. Então, mecanismos que fazem com que as mulheres invistam nos produtos, né? Façam estoque, a empresa não tem estoque, as mulheres fazem estoque, né? Tem uma série de riscos da inadimplência, fazem isso que você falou que é muito importante, que é esse trabalho sem forma definida, ele tem uma capilaridade gigantesca, né? Então, as mulheres são um marketing permanente da empresa em qualquer espaço que elas tiverem, né? Você tem uma entrada e a Natura garante a distribuição dos produtos dela em lugares, a gente tem que pensar no Brasil, né? Onde é que esses produtos estão chegando, né? Lugares que você não vai ter uma loja, que fazer uma distribuição, fazer franquia, é outra coisa, né? Então, é uma forma de trabalho que vai entrando em todos os poros da vida das pessoas, basicamente é isso. Tá certo. Professora, e você acha, né, que existe alguma relação entre o fetiche
exercido pelas mercadorias, né? São produtos de beleza, de rejuvenescimento e tal. E o fato de as mulheres se aproximarem desse tipo de trabalho, da revenda dos produtos da Natura. E aí eu queria que, se você percebeu muito isso, né? O papel desse fetiche, desse desejo. Eu acho que tem duas coisas que se combinam aí. Já é a questão do que a indústria do cosmético, né, representa hoje na vida das mulheres, né? E junto com isso o poder da marca Natura. Então, para uma mulher que consumir Avon, consumir Avon não é igual consumir Natura, né? A marca ela tem quase que uma distinção, ela tem um tipo de acesso que te coloca num lugar diferenciado, né? Então, é muito interessante isso, como na década da formação que a gente fala aí da ascensão da classe C, né? Quer dizer, você tem um crescimento enorme, uma entrada no mercado de consumo de pessoas que não consumiam uma série de coisas. A gente viu na indústria aérea, tem computadores, uma série de coisas que você tem um crescimento exponencial. A indústria de higiene, beleza e cosméticos ela teve acho que em torno de 500% de crescimento, né? Então são pessoas que têm acesso a produtos que não são essenciais, mas que elas podem consumir, né? E as mulheres elas estão enredadas nisso, né? A indústria do cosmético ela não é puro consumo, né? Ela tem uma questão da estruturação da sua personalidade, do seu lugar no mundo. Os cosméticos estão lá no meio, né? Então é muito poderoso isso. E assim, é importante a gente falar isso. Muitas mulheres começam a revender Natura ou Avon, ou outras marcas. A Natura é mais uma dessas, né? A gente tem que pensar isso genericamente, não só por que a Natura? Porque é uma empresa brasileira, muito bem sucedida, que é importante a gente olhar, mas a gente poderia olhar para qualquer uma outra dessas, né? Não, por que as mulheres se tornam revendedoras, né? Porque você tem lá, quando você revende, o preço que está no catálogo, né? O preço que vai para o cliente final, a mulher ganha 30% daquele valor. Então, se no catálogo está que o sabonete custa R$10, né, ela tem um catálogo em paralelo, onde o valor do produto final já desconta. Então, na verdade, a Natura não remunera em nada essa mulher. A mulher é uma pagadora de boletos. Quem está remunerando a mulher são os clientes, né? Então, você compra de mim um sabonete a R$10 e quando eu faço esse pedido, o pedido sai por R$7. Então, qual que é o primeiro pensamento de qualquer mulher que quer consumir Natura? Bom, por que eu vou pagar R$10 num sabonete se eu posso pagar R$7? Se eu for uma vendedora, eu pago R$7, né? Só que parece simples, mas aí você tem os mecanismos que fazem com que aquilo que era uma atividade de consumo vire uma atividade de venda, né? Então, por quê? Porque eu não posso pedir um sabonete. A Natura cria lá pontos mínimos, que eu não sei mais como está isso, na época que eu pesquisei, dava em torno de R$200, né? Então, você não vai gastar R$200 todo mês. O que você começa a fazer? Eu vou ver se a minha vizinha também quer um sabonete, eu vou ver se não sei quem... eu vou comprar um pouquinho a mais, eu vou estocar então, aí fica para o mês que vem, né? E você começa a comprar mais do que você consome. E aí vem a parte 2, que né? Primeiro você está amarrada pelos pontos, e você está amarrada, não é amarrada, mas você tem as promoções. Então... mas olha, hoje se você comprar 2 sabonetes, você ganha o 3º de graça. Aí você pensa, bom, por que então, se eu comprar esse sabonete, eu revendo para minha vizinha, e aí eu lucrei, eu nem paguei meus próprios sabonetes. E você começa a se engajar nessa atividade. Então, muitas mulheres têm essa relação, né? Elas se envolveram pela sedução aí da questão do acesso reduzido, de valor reduzido, aos cosméticos, né?
E aí elas vão se envolvendo, e daí elas se endividam, elas fazem estoque dos produtos, né? E elas começam... Tem uma professora que fala, olha, eu não sou revendedora, eu sou professora. Só que ela revende o tempo todo. E aí, como ela não tem uma atividade, ela não vê aquilo de uma forma, eu estou fazendo isso para... Ela vai comprando de acordo com o que ela quer consumir. Então ela tem um estoque de produtos em casa que ela fala, onde eu vou, eu dou Natura de presente, né? Eu vou numa festinha, eu vou não sei aonde, eu dou Natura de presente. Já faz né? propaganda. Pois é o tempo todo, né? Então, agora tem mulheres que não, que elas se planejam. Quando vem uma promoção eu vou investir. Mas mesmo as mulheres que têm uma relação muito de trabalho com isso, num determinado momento elas não sabem dizer quanto que elas investem, quanto que elas retiram. É muito confuso, é uma relação que é isso, as formas do trabalho estão muito pouco definidas aí. Professora, pegando aí dentro da sua fala, né, são várias questões, mas a questão da responsabilidade social, né, que virou aí até nos anos 90, né, teve uma grande propaganda em torno disso, e a gente tem isso hoje, a empresa sustentável, né, a empresa que cuida do meio ambiente, mas ao mesmo tempo um processo de total desresponsabilização com a sua força de trabalho, né? E dentro disso tem um outro conceito que é o empreendedorismo, ou como você chama, né, a autogestão. E aí eu queria então, para a gente ir entrando na questão da uberização, na questão também dos motoboys que você estudou, né, pensar um pouco isso, né, nessa desresponsabilização dos custos do trabalho, que fica cada vez mais submetido ao próprio trabalhador, né, o termo que você usou, né, o engajamento, a sedução, né, então eu poderia acrescentar a liberdade, mas você tem liberdade de vender ou não, de ser um motoboy, de ser um trabalhador da Uber, enfim, mas é difícil, né, falar em liberdade quando você não tem opção de escolha. Né? Então eu queria que você comentasse um pouco isso, até para a gente ir entrando então nessas outras formas aí que você estuda, né, o motoboy, a uberização de trabalho. Né? É interessante porque do estudo das revendedoras eu emendei com o estudo dos motoboys, né? E não tinha relação direta uma coisa com a outra, era um outro tema de pesquisa, eu queria estudar criticamente a formação da nova classe média brasileira, o que esse termo queria dizer, etc. E escolhi os motoboys como uma categoria, né? E vi os motoboys se uberizarem. Começou a entrar a ideia do aplicativo e eu fui vendo o que estava acontecendo ali, né? E quando eu vi os motoboys se uberizarem, que na verdade eu não pesquiso os motoristas Uber, eu pesquiso os motoboys, né? Motorista Uber, eu não ando de Uber porque eu não consigo, né? Mas eu faço pesquisa, porque todo passageiro de Uber é um pesquisador em potencial, né? Então todo mundo tem uma história para contar, sabe do perfil do motorista, etc. A gente vai coletando as informações, mas eu pesquiso os motoboys. E quando eu vi o processo de uberização dos motoboys, foi muito interessante, porque eu olhei e falei assim, mas espera aí, isso aí é a mesma lógica, é a mesma forma de como o trabalho das revendedoras se organiza, né? Só que ele tem muito mais visibilidade porque não é um trabalho tipicamente feminino. Então, mas se você olhar essa ideia de que é um trabalho amador, né, que perde uma forma profissional, então você pega um taxista e você pega um motorista Uber, eles estão fazendo a mesma coisa. Mas passa por uma série de certificações publicamente instituídas que você reconhece ele como um profissional. O motorista Uber, você reconhece ele como um trabalhador, né? Mas é essa ideia de um trabalho amador, que o cara faz quando quer, do jeito que quer. Ele pode estar lá 12 horas por dia, 6, 7 dias por semana. Eu estou muito impressionada com isso, assim, o quanto isso está se normalizando, né? O fato de que as pessoas não descansam mais, né? Você trabalha 12 horas por dia. Então ele é um trabalhador.
né? E é muito mais visível esse trabalho do que o trabalho da revendedora. Mas a lógica como isso se organiza é muito parecida, né? E tem a ver com essa ideia de empreendedorismo, de liberdade, de autonomia, que é a ideia de assim, olha, nós estamos aqui te oferecendo uma oportunidade de ter rendimento. Se você quis, você aderiu, né? E se você aderiu, você faz isso do jeito que você quiser. Então, tem uma dimensão que a gente tem que reconhecer, que para o trabalhador isso aparece mesmo como uma autonomia, mas é uma autonomia inteiramente subordinada, né? E as pessoas têm consciência disso, não é que isso está... o cara está sendo enganado. Não, talvez ele já faz essa opção. Não, eu sei que a Uber me explora, eu sei que a Natura tal, mas eu quero me engajar nisso, isso é um meio para mim, é um meio até de eu me reconhecer como um trabalhador. Então, por exemplo, eu estou desempregado. Quando eu viro motorista Uber, eu não estou mais desempregado, eu estou trabalhando. Isso tem uma dimensão não é só econômica, né? Para a minha identidade, para o meu lugar no mundo. Então, essa maleabilidade desse tipo de relação de trabalho, ela faz isso, ela faz com que você, e aí eu acho que é legal a gente não pensar em termos de empreendedorismo, né? Na verdade você é um trabalhador que está subordinado e que tem uma certa flexibilidade que se você viver só disso, essa flexibilidade é falsa, na verdade você está engajado permanentemente naquilo, né? Mas você se autogerencia. Então essa ideia de que não é flexibilidade, na verdade, é uma busca permanente pelas estratégias que você, em meio à concorrência, vai criando para você sobreviver. Então o motorista Uber, ele está o tempo todo avaliando qual que é o horário melhor para trabalhar, qual o melhor local de trabalho, que estratégia eu tenho que ter com o aplicativo para eu fazer as corridas que me interessam mais, como é que o aplicativo está me selecionando, né? Essas regras nem tão claras, né? Com a Natura é da mesma coisa. Como é que eu faço para revender, como é que eu faço para combater a concorrência? Então, por exemplo, as mulheres elas têm mais flexibilidade, passam a abrir mão de parte da comissão delas para poder vender mais baratos produtos, né? Então, em vez de ganhar, eu entrevistei uma moça que ela tinha uma loja, na verdade, era uma loja informal, mas era uma loja. E ela ganhava 10% em vez de 30%, né? E ela conseguiu bater o bairro inteiro dela. E aí todas as novas revendedoras começaram a vender também a 10%. Então, isso é autogerenciamento. As regras não estão pré-definidas, mas as mulheres vão, dentre aquelas condições possíveis, criando formas, e umas vão vencer e outras não. É uma guerra, né? É uma batalha permanente, né, de quem consegue sobreviver. Então, é isso. Acho que essa ideia de autogerenciamento e de estratégias de sobrevivência que vão dando certo ou não. Professora, e é uma questão que parece que veio crescendo, né? Essa informalização do trabalho, sobretudo a partir do desemprego. Né? Então, hoje nós temos aí 13 milhões de desempregados, mais 7 milhões em situação de desalento. Então, nós temos 20 milhões da força de trabalho desempregada. Né? E isso seria, então, uma forma das pessoas manterem a sua sócio-reprodução. Então, se cadastra na Uber, vai vender alguma coisa, né? Mas, por outro lado, não significa o mesmo potencial do trabalho formal. Sim. Em termos de organização social, de perspectiva de futuro, né? Mas a gente também não está vendo nenhum movimento, assim, uma política de emprego, de proteção da indústria nacional. Né? Então eu queria que você comentasse um pouco isso, os caminhos que esse trabalho vai trilhando, né? Da informalidade, da falta de qualquer segurança social para esses trabalhadores, e como que isso, né, se engaja na sociedade enquanto favor de coesão social, de modelo de sociabilidade. Uma é que
esse processo que eu também acho que às vezes é mais interessante a gente chamar de informalização até do que de uberização, né? Que é um processo que vai entrando até por dentro do trabalho formal, né? Cada vez mais você desprover o trabalhador de direitos, de garantias e utilizando ele na exata medida das demandas do mercado. Tal. A gente vem falando em trabalhador just in time, né? Essa ideia do trabalho on demand, né? Então, você recruta, não precisa... Bom, e como é que eu sobrevivo? São novas lógicas, né? Então, mas novas... Para nós de classe média, para para países do centro, né? Mas se você olhar o viver da periferia, isso não é uma novidade, mas também está se atualizando, né? Então, esse processo de informalização, eu acho que a gente tem que pensar ele como uma tendência que está atravessando o mundo do trabalho e que ele não está diretamente conectado com a crise econômica. Então, porque veja que interessante, essa explosão de revendedoras da Natura é num período de crescimento, de aumento do emprego, aumento do trabalho formal, aumento dos rendimentos, né? E você teve um crescimento de 200 mil para 1 milhão em 4 anos. Então, quer dizer, não foi por causa de crise econômica que as mulheres passaram a vender, ao contrário. Foi por um aumento de rendimento, de acesso ao mercado, ao consumo, elas passaram a se envolver e a trabalhar mais em novas atividades. Então, uma coisa não necessariamente explica a outra, mas a crise econômica, a gente sabe que a primeira coisa que cresce é o trabalho informal, quando cresce, né? Então, é isso que a gente está vendo agora, a volta da predominância do trabalho informal no mercado de trabalho, né? E isso envolve, e cada vez mais vai envolver, essas ocupações que é isso, é um trabalho amador que você vai lá, se cadastra, vai tentando fazer, né? Então aí a gente começa a ver uma relação clara, né? Mas eu acho que mesmo que a gente estivesse num período de crescimento, a gente ia ver os motoristas Uber crescerem, né? Essa é a minha hipótese, assim, não é só por causa da crise que tem muito motorista Uber, não é isso, é uma adesão a essas novas formas de trabalho. E aí a questão dos laços, né? Eu acho que a gente vive há décadas uma questão muito grave, que é uma transformação dos nossos horizontes, do que é a justiça social, do que é a dignidade, né? Do que é a igualdade. Então, assim, a gente tem sempre que pensar que metade da população brasileira é informal, né? Sempre foi, assim, esse número vai variando, mas não quer dizer que a gente vivia num país que conseguiu estender, universalizar a sua proteção social, né? Mas mesmo sem conseguir, isso era o horizonte, né? Era o horizonte de esquerda, era o horizonte das políticas públicas, etc. E com o passar dos anos aí, a gente realmente, isso é uma vitória do neoliberalismo, né? A transformação dos direitos em um fator econômico que inevitavelmente terá de ser abolido, isso venceu, né? Então você vê como a reforma trabalhista passou, ninguém nem sabe o que está lá. É uma alteração profunda do mundo do trabalho, né? Do mundo formal, a reforma ignora que o trabalho informal existe, não legisla, não existe trabalho informal na reforma. E pega o trabalho formal e informaliza. Então, a reforma da Previdência, né? Você pode, se a capitalização passar, por exemplo, você vai mudar totalmente a lógica do que é a Seguridade Social, né? E essas coisas estão acontecendo baseadas nesse discurso da modernização. Então, nós estamos modernizando. O que é modernizar? É inevitável, nós não temos alternativa, nós não temos de onde tirar, quer dizer, é uma vitória isso, é um massacre mesmo, né? Porque os direitos sociais vão sendo concebidos de uma nova maneira. Então, que efeitos isso tem na sociedade a longo prazo, né? Uma sociedade já atravessada pela barbárie, né? Vamos falar a verdade, pela violência,
né? Uma sociedade totalmente pautada pela desigualdade social, mas que cada vez mais oferece menos alternativas de futuro, onde você possa ter esperança de que as coisas vão se reconfigurar de outra forma, né? Então é complicado, na minha área, né, do serviço social, a gente, quando atende uma família e ali tem um provedor ou a provedora, né, que tem um vínculo formal de trabalho, é uma segurança. Sim. Porque você sabe que é uma segurança para não se ter fome, para a criança, inclusive, ter perspectiva de futuro, né, para ela ir para a escola, porque é uma organização social, né? O trabalho, então, representa para esses lares a condição dessas famílias se reproduzirem com dignidade, ainda que mínima, né? E nessas novas configurações, a gente vê uma devastação desses direitos sociais, né? Da previdência, né? Do direito do trabalho que você colocou. Então, é uma preocupação muito grande com os níveis de civilidade. Eu acho que isso é uma questão aí para a gente pensar que acordo a gente vai fazer de organização social. E dentro dessa questão, eu queria que você comentasse um pouco, porque você trata, né, da questão da modernização. Para a sociedade ainda não houve esse entendimento do que foi a aprovação da reforma trabalhista, da Lei 3.429, que é a da terceirização irrestrita, né? Ou seja, dessa insegurança para um grande número, aí, a maior parcela aí da população. Acho que o trabalho formal vai ser realmente uma coisa muito ínfima. Né? Eu acho que a reforma trabalhista, ela é muito moderna mesmo, né? Mas é uma modernização capitalista. Por quê? Porque não é trabalhista, né? Porque o Estado passa a informalizar o trabalho formal. Então, se você olhar lá a figura do trabalho intermitente, né, que passa a ser, você vai ser um trabalhador formal com carteira assinada, mas você é intermitente, então você não tem a menor definição sobre o que é seu tempo de trabalho, qual será a sua remuneração, você vai sendo recrutado ao trabalho de acordo com a necessidade do empregador, né? Isso vai ser contabilizado como trabalho formal, mas na verdade a sua vida é de um trabalhador informal. Toda essa segurança que você descreveu desaparece, né? Então, mas é formal, é uma nova forma de legislar sobre o trabalho. O autônomo independente, autônomo exclusivo, né? Ele é o quê? Ele é uma formalização do PJ, né? Então, assim, a possibilidade de você comprovar um vínculo trabalhista tal vai desaparecer, né? Então, o Estado brasileiro ele está na vanguarda hoje dessa informalização do trabalho formal, né? E aí teve, além da lei das terceirizações, você tem agora MP da liberdade econômica, né? Já se está falando numa nova mini reforma trabalhista segunda. Você tem um processo que a gente tem que estar atento sobre as normas regulamentadoras do trabalho, né? Então, toda uma preocupação em desregular as formas de fiscalização, né, de proteção ao trabalhador é um ataque, né? É um ataque. Então, tudo isso. E aí vem esse contexto ainda do desenvolvimento tecnológico, né? Mas e aí, nesse contexto que vem sendo comentado como uma possível quarta revolução industrial, né? Muitos autores falam que não se configura uma quarta revolução industrial, outros dizem que sim. Né? Por conta das várias mudanças e da rapidez com que isso vem acontecendo. Né? A questão da informática, essas formas de trabalho. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse trabalho por aplicativo, sob demanda, né? O crowdwork, que é essa questão aí da multidão, né? Avaliando e trabalhando, enfim. Né? Então, se você entende que nós estamos na iminência da quarta revolução industrial, então realmente tudo que estava organizado, né, vai tomando uma nova direção, né? É um caos, né? E se essas novas formas de trabalho, sobretudo, né, informais, se compõem esse rol de mudanças?
Então, assim, eu ando pensando, estou pesquisando, estudando, essas coisas não estão muito claras ainda para mim, né? Mas eu acho que faz sentido. Eu não sei se é revolução 4.0, mas a gente tem uma mudança qualitativa nas possibilidades de organização, controle e gerenciamento do trabalho, né? A gente tem uma mudança qualitativa acontecendo, né? Que são as possibilidades não é só de automação, né, de substituição da força de trabalho, é uma nova relação entre homem e máquina, novas formas de mapear o processo de trabalho, né, possibilidades que as máquinas passam a ter que não é só uma potencialização da capacidade humana, não é que a máquina faz a mesma coisa, não. Ela dá conta de processar dados, etc., hoje, com o desenvolvimento da inteligência artificial, né, e de desempenhar tarefas, etc., que é algo que é uma mudança qualitativa, né? Agora, ao mesmo tempo, já tem o trabalho vai acabar. A gente viu esse mesmo debate, né, com as tecnologias da informação. Isso é muito interessante. Então, vai acabar o trabalho na indústria. Tá, o trabalho na indústria realmente diminuiu, mas com as tecnologias da informação, você teve uma expansão do setor de serviços de ocupações que nem existiam. A operadora de telemarketing, por exemplo, ela é fruto desse desenvolvimento tecnológico. Então, agora substituídas pela voz, né? O sistema de voz. Pois é, você vai substituindo, né? Mas então, assim, toda essa substituição, ela gera novas atividades. A gente tem que pensar isso. E atividades precárias, né? Mais degradantes, dependendo das condições de trabalho. Então, o que eu acho que está em aberto é o seguinte, o desenvolvimento tecnológico, ele tá aí, né? Agora, a gente tem que pensar que ele é político, permanentemente. O próprio desenvolvimento não é que ele ocorre de forma mecânica e desprendida dos interesses sociais, né? Não, são os conflitos, os poderes, as disputas, né? Os interesses de grupos sociais dominantes que pautam, né? Para onde vai o desenvolvimento e pautam também de que forma que esse desenvolvimento é apropriado. Então, nós temos aí uma perspectiva super libertadora, né, de a possibilidade de você não precisar desenvolver uma série de trabalhos repetitivos, degradantes, etc. Uma possibilidade de potencializar a nossa criatividade, etc., né, mas isso pode se transformar no revés, que é maior concentração de renda, maior desigualdade social. Então, é um dilema gigantesco, né? E ainda assim, a gente pensar que a Revolução 4.0, se a gente for chamar, ela vai se inserir, vai se desenrolar dentro de um contexto que a gente tem que entender que é o da divisão internacional do trabalho. Então, assim, como que as coisas vão se dar dentro dessa relação que é globalmente instituída, né? Então, que papel o Brasil terá nisso? O que será aqui automatizado? O que será aqui transformado? O que vale a pena numa mão de obra tão rebaixada, o que é mais lucrativo? Tem toda uma questão aí que a gente tem que pensar isso nesse contexto, né? E que é um contexto que provavelmente você vai ter, de fato, maior concentração de renda, né? E sempre essa polarização de quem está desenvolvendo e detendo o poder sobre essa tecnologia e quem está sempre sofrendo seus impactos. Então, é isso. Professora, dentro dessa questão do mercado de trabalho no Brasil, né, eu queria que você comentasse um pouquinho. Você até citou a MP da Liberdade Econômica, né? Então, se você puder falar um pouquinho disso, o significado, como que caracteriza esse mercado historicamente, né, de trabalho. E, além disso, o fato também da gente não ter um investimento na educação, né, na educação básica, no ensino médio, na qualificação profissional, e agora um ataque brutal às universidades, inclusive com corte aí, queria registrar isso, né,
de 30% das bolsas subsidiadas pela CAPES, né? E isso inviabiliza a pesquisa no Brasil. Né? E a gente sabe que cada vez mais é preciso você ter investimento em pesquisa para você acompanhar e para você desenvolver tecnologias, né? E inovações nesse sentido. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Eu acho que o mercado de trabalho brasileiro ele é extremamente desigual e precário, né? E grande parte da população brasileira está muito distante do que a gente enxerga aqui próximo a gente da classe média, né? Então você tem mais de 50% da população trabalhadora vivendo com até um salário mínimo e meio, né? Num trânsito entre o que é formal, informal, empreendimento, familiar, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Um permanente gerenciamento de si próprio. Isso é o mundo do trabalho brasileiro, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento muito sério, que é um momento de deslegitimação, né? Do que é a ciência, da importância da ciência. Para mim ainda não está muito claro qual que é o projeto desse governo, né? Se é um desmonte da ciência, se é um desmonte do pensamento crítico, né? Quais são os alvos que estão sendo construídos, né? De desqualificação, desmonte, quer dizer, é a universidade como um todo que esse governo está olhando, ou ele está olhando para a universidade que finalmente conseguiu integrar minimamente parte de uma população que não era integrada a ela? É isso que está em jogo, é a possibilidade de um pensamento crítico. Então acho que a gente ainda tem que tomar um tempo para entender e pensar as nossas formas de resistência também. E aí, para a gente ir finalizando, professora, eu queria ouvir um pouco mais sobre essa questão do trabalho por aplicativo, também um pouco do trabalho, do teletrabalho, home office, né? Esse trabalho em casa, sob demanda. Né? Se puder falar um pouquinho disso. Não, eu acho que o trabalho por aplicativo, ele materializa, né? Ele torna muito visível para a gente um processo de transformação e de atualização de características estruturais, periféricas do trabalho que tomam visibilidade com o trabalho, principalmente com o motorista Uber, né? Que você passa a ter aí 600 mil motoristas no Brasil, né? Então você passa a ter visibilidade sobre isso, né? Mas na verdade, isso é mais uma etapa desse processo de você conseguir dispersar o trabalho, você conseguir transferir o gerenciamento do trabalho para o trabalhador e manter ele subordinado. Então, o home office ele é um exemplo disso, né? Você não precisa estar no escritório, você não precisa bater ponto, né? Você trabalha por meta e você é mais produtivo e você trabalha mais tempo, né? Sem ter esse controle rígido, você trabalha mais tempo sobre do que você trabalhava com esse controle. Então, é uma descoberta do capital, né? De que você pode jogar para o trabalhador parte da administração sobre o próprio trabalho. E os aplicativos, eles meio que consolidam isso de vez, né? Então, a ideia de que você é um autogerente permanente de si, né, que vai se engajando e que nada está garantido a você. Então, você sobrevive ali de acordo com as melhores estratégias que você desempenhar. E é isso. A gente tem uma preocupação muito grande em relação, né, todo esse conjunto de mudanças que a professora Ludmila está indicando. Então, como que isso atua na conformação da subjetividade da classe trabalhadora, né, que muitas vezes está assumindo esse discurso, que não está buscando compreender, peraí, né, o que está acontecendo, qual o efeito disso, e às vezes endossam e reproduzem, né, esse discurso do governo que você mesmo coloca que está indo pela vertente da destruição dos direitos, né? Então, você usa um termo que eu acho interessante, que é o da viração, né? Essa volatilidade do trabalho.
e em conjunto a isso, então, uma confirmação da subjetividade, da consciência. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso para a gente ir fechando. Tá. Eu acho que a viração, ela é uma coisa que ela constitui a subjetividade do trabalhador na periferia, né? Que essa ideia de que desde que você nasce, nada está garantido na sua vida, né? Uma gestão permanente do presente, não é nem para o futuro, é hoje, né? E esse trânsito entre o que é o legal, o ilegal, né? Esse trânsito permanente entre o formal e o informal e essa administração de si, isso não é uma novidade na periferia, né? Agora a gente vê que isso se generalizou, nós todos estamos nos tornando autogerentes, né? Que tem que garantir sua própria sobrevivência aí permanentemente no mundo onde cada vez menos as coisas estão garantidas ou protegidas, né? E ao mesmo tempo a gente tem uma fragmentação, quer dizer, você vai criando formas de individualização desses trabalhadores, né? Mas isso não quer dizer que as formas de solidariedade desapareceram, né? Acho que a gente tem que estar atento a isso, não comprar esse discurso assim, todo mundo está fragmentado, individualizado. Acho que é importante a gente pensar nisso, né? A gente vê isso com os motoboys, vê com os motoristas Uber, quer dizer, tem sempre uma possibilidade de se reconhecer como coletivo, né? Agora talvez está acontecendo algo muito sério no mundo do trabalho, que os próprios, eu não sei se é falsa consciência, cada vez eu tenho, acho que não é esse o termo, né? Talvez é uma plena consciência de que, olha, dentro desse contexto, a não ser que a gente faça uma revolução aqui, isso não está posto no horizonte, né? Não há o que fazer, é preciso aderir e a perda de limites, ela está acontecendo, isso está se naturalizando. Então isso tem, né, essa naturalização de você trabalhar 12 horas por dia, essa naturalização de que você não vai ter descanso, você vai trabalhar 7 dias por semana. Isso é uma nova subjetividade que está se formando aí, né? Porque nós estamos banalizando conquistas, né, que estão se transformando e elas estão se transformando e é como se isso fosse natural, né? Então, são desafios nada pequenos. Tá certo, professora. Então a gente fica por aqui, registra mais uma vez um profundo agradecimento à professora Ludmila, né, pela disponibilização aí do seu tempo, do seu conhecimento, né, por ter socializado conosco aqui. A gente espera que esse vídeo possa contribuir para outras pessoas compreenderem, né, essas mudanças que são muito atuais no mundo do trabalho. Pede então para você deixar uma mensagem no final, né? Qualquer coisa. Eu agradeço, Edvânia, para mim foi uma alegria participar desse evento, dessa conversa com você. Acho que é muito bom quando a gente está na universidade, ainda mais nesse contexto, né, tão duro, tão cruel, onde é uma luta para mostrar que isso faz sentido, né? E aí a gente conversa com os alunos, a gente vê uma intervenção numa abertura lá do seminário, a gente vê as relações de afetividade, a gente vê essa possibilidade de conversar e pensar criticamente, né? E aí a gente vê, bom, isso que a gente faz muito sentido, isso é muito importante, né? E a gente tem que lutar por isso mesmo, eu acho que e talvez assim pensar cada vez mais na importância mesmo de um pensamento crítico, né, que consiga de fato possibilitar caminhos de reflexão, de organização, instrumentos de resistência para esses tempos que a gente vive. Tá isso. Certo, professora. Mais uma vez, então, a gente agradece. E você que está nos assistindo, né, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, tá? E também deixe sua mensagem. Isso vai ajudar a aprimorar o nosso trabalho. Muito obrigada. Até mais.